1 Crônicas, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Zerá, Zinri e Etan, e Emã e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel e Rão, e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e a Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e a Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abissai e Joabe, e Azael 3. E Abigail deu à luz a Amassa. E o pai de Amassa foi Jéter, o ismaelita. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos desta foram estes: Jezer, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba. E Calebe tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaleel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos a tomou, e ela deu à luz a Secube. E Secube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, e Quenate e seus lugares 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Teve também Jerameel, ainda, outra mulher cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Équer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu à luz Abã e Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zadab. E Zadab gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elissama.
E foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife. E os filhos de Maressa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tápua, Requém e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão. E Requém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi para Bet-zur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, a Mosa e a Gazes. E Arã gerou a Gazes. E foram filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, concubina, Calebe gerou a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, deu à luz a Seva, pai de Maquibena e pai de Gibeá. E foi a filha de Calebe, Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata. Sobal, pai de Kiriate Jearim. E Salma, pai dos Belemitas. Arefe, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Gitreus, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe e metade dos Manaatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe.